Acho que se você, acho que se você der uma ajudinha só na um e na 2, eu já vou conseguir resolver as outras. Porque a 2 eu tive dificuldade para achar esse A e esse B. Entendi. Beleza. Então já deixa eu fazer assim, ó. Deixa eu iniciar a gravação. Aí, iniciou a gravação, então vamos trocar uma ideia sobre esse número um aqui. Então, exercício um. Deixa eu puxar ele aqui para cima para ter uma ordem. E aí, essa é a questão. Dadas as funções f e g, com funções reais f de 2x mais 1 igual a 4x mais 12, e g de x mais 2 igual a 2x menos 1, definidas para todo x pertencente a R. Então, pode-se afirmar que f de g de x é igual a 2, f de g de x igual a 2 é um número, né? Então tá, entendi. Divisor de 10, múltiplo de 4, fracionário e primo. Beleza, vamos lá. O que que vocês, deixa eu só deixar no canto aqui, o que que vocês fizeram em relação a essa questão aí? Assim, o que que vocês tentaram? Qual foi a dúvida? Primeiro eu queria ouvir vocês. Eu fiz como se essa parte fosse um f de x normal. Um Aí, f de x normal. eu acho que foi isso que eu fiz. Eu não tô entendendo o que que eu fiz mais aqui. Mas eu fiz essa questão umas 5 vezes e as 5 vezes ela deu o mesmo resultado. E o mesmo resultado foi errado. É, Entendi. Então significa que você tentou do mesmo jeito, assim, né? De uma certa forma, mesmo que seja diferente, pegou a mesma ideia. Primeira coisa que vocês fazem quando vocês não têm um f de x, quando vocês têm essa ideia de f de 2x, qualquer coisa nesse sentido, é transformar esse 2x mais um em uma letra. Nesse caso aqui, vocês podem chamar de qualquer letra. Para não confundir com outra letra qualquer, eu vou chamar isso aqui de z. Assim, ó, z, né? Na resolução, deixa eu até pegar a resolução aqui. Deixa eu ver se eu encontro aqui a resolução, para a gente ganhar um pouquinho de tempo, porque a gente só tem uma aula, né? E a gente tem que ver algumas questões aí ainda. Ó, vamos lá então. Deixa eu dar um zoom. Olha só. Você fala que o 2x, essa resolução vocês conseguiram, né? Eu já passei ela para vocês, certo? Vocês já têm acesso a ela, né? temos. Fazendo 2x mais um igual a t, em f de 2x mais um igual a 4x mais 4 mais 12, temos 2x mais um igual a t, x, que é a variável que eu quero descobrir sempre em função de x é igual a t menos um sobre 2. É como se ele pegasse esse x e isolasse ele em função de t, certo? Então, reescrevendo uma função f na variável t, temos o f de t é igual a 4 vezes t menos um sobre 2. A jogada dessa questão é essa. Então, ele transforma esse 2x, mas a gente não pode fazer o cálculo, Gabriel, como se fosse um f de x, porque não é. É um f de 2x mais um. O pega aí que te derrubou foi esse. E aí você fala que 2x mais um é um t. E aí você encontra esse t em função de esse. Você fala que tudo isso é igual a t, e assim você encontra o x em função dessa letra que você chamou. Por quê? Porque o seu objetivo é encontrar um f de t igual a 4 vezes t menos um sobre 2. Aí você tem um f de t ou f de x, nessa estrutura que você pensou inicialmente, entendeu? Aí daqui para frente, ó, é normal. Esse t menos um sobre 2 era esse x que estava bem aqui, ó, multiplicado pelo 4 em cima. Então, o que, que eu faço quando eu não tenho um f de x, quando eu tenho um f de alguma outra equação, eu faço eu falo que tudo aquilo que está dentro do parênteses é uma letra qualquer. Primeira coisa que eu faço. Então, eu tenho um f de 2x mais um, o 2x mais um vai ser outra letra, um z, um t. Primeira coisa. Depois que eu fizer isso, eu vou descobrir o x em função dessa letra, ou seja, eu vou isolar o x. Então, anota aí esse passo a passo, porque aí depois vocês conseguem fazer qualquer questão desse estilo, tá?
Você não tinha, ele quer obter o f de x e o g de x, mas o que ele pediu no enunciado foi, o que ele deu no enunciado foi um f de 2x mais 1 igual a 4x mais 12. Isso não serve para você. Você não quer o f de 2x mais 1. Você precisa do f de x e do g de x para depois você jogar na função composta. Certo? Então, eu não quero o f de 2x mais 1, eu quero o f de x. O que eu faço? Eu falo que 2x mais 1 é igual a um t. Encontro o f de t primeiro, depois que eu encontrar o f de t, eu vou conseguir encontrar o f de x. Certo? Então, qual que é o passo a passo? Chamo o número, a equação dentro do parênteses de um t, né? 2x mais 1 igual a t, certo? Depois que eu faço isso, eu vou manipular a equação para descobrir o x em função dessa letra que eu criei agora. Então, segundo passo, isolar o x. Ou seja, x igual a t menos 1 sobre 2. Beleza? Aí depois que eu faço isso, é meio assim, fica bem padrãozinho, bem normal até, tá? Por quê? Porque eu vou substituir esse x naquele x lá de cima, então vai ficar assim, ó, f de t é igual a 4 vezes t menos 1 sobre 2, mais 12, e aí eu descubro que o f de t é 2t mais 10. Depois que eu descubro que o f de t é 2t mais 10, eu consigo encontrar o f de x. Por que que eu consigo encontrar o f de x? Porque eu sei que o t, na verdade, é 2x mais 1. Né? Então, eu venho aqui e substituo. Ó. Se o f de t é 2t mais 10, então o f de x é 2x mais 10. Eu só mudo a letra. Daqui para cá é só mudança de letra. Lembra como que a gente manipula aquela função inversa, que a gente chama y de x, e depois que a gente descobre, a gente só vai lá, olha, se o f de t é igual a isso, f de x é igual a isso. Ou seja, se for um t dentro do parênteses, vai aparecer um t do outro lado da igualdade. Se for um x dentro do parênteses, vai aparecer um x do outro lado da igualdade. Daqui para cá não é novidade, é aquele princípio da função inversa. O segredo aí do negócio é lembrar de falar que tudo aquilo que está dentro do parênteses, que não é um f de x, tudo aquilo que está dentro do parênteses, nesse caso 2x mais 1, é uma outra letra, eu descubro o x em função dessa letra, substituo, isolo, né, faço as continhas aqui, e descubro então um f de t. Esse f de t é um f de x, é um f de y, qualquer letra que você quiser substituir depois. Depois que eu tenho esse f de... Oi, pode falar. Da onde que veio esse 2T aí? Esse 2t, esse 2t aqui, Traz. esse É 2t igual? aqui, igual a Não, 2t mais 10? não. É igual a 2T menos 2 mais 2. Ah, é porque é um 4 vezes t dividido por 2. Tá certo. Tranquilo? Entendeu? Entendi. Beleza, bom demais. Então, eu encontrei o f de x. Aí eu faço a mesma coisa para o g de x. Eu falo que o x mais 2, que é o que estava dentro do g de x, né? Aqui, ó. Dentro do g de x, dentro do g eu não tinha g de x, eu tinha g de x mais 2. Então, eu vou falar que x mais 2 é um t. E aí eu vou trabalhar com essa ideia. Né? X mais 2 é um t. E aí, a partir disso, eu faço a mesma coisa. X mais 2 é igual a t. G de x mais 2 é 2x menos 1. Então, o x mais 2, que é t, vai ser substituído. Vai ficar um g de t. G de t é igual a esse x, vai ser substituído também. Por qual valor que eu vou substituir esse x aí? O t menos 2. Por quê? Porque se x mais 2 é igual a t, x é igual a t menos 2. Pego aquele x lá de cima e substituo, fica 2 vezes t menos 2, menos 1, e eu faço essa continha e descubro que o g de t é 2t menos 5, ou seja, g de x é 2x menos 5. Certo? Descobri o f de x e o g de x. Depois que eu descubro o f de x e o g de x, a função composta fica mais fácil.
porque aí é só aplicar a regrinha lá de substituição, né? Eu tenho f do g de x igual a 2. Ou seja, eu vou aplicar o f no g de x, ou eu faço o g de x primeiro e depois jogo dentro do f. Lembra disso? Lembra como é que faz essa parte finalzinha aqui? Vou colocar do lado aqui, ó, para vocês acompanharem o raciocínio comigo, ó. Ele falou para a gente que o f do g de x é 2, não falou? E a gente acabou de descobrir o f de x. Qual que é o f de x? 2x mais 10. E o g de x? 2x menos 5. Então, eu vou pegar esse g de x aqui, ó, e vou substituir por 2x menos 5. Vai ficar assim, ó, f de 2x menos 5. Lembra como é que faz função composta? Eu vou fazendo de dentro para fora, não é? Beleza. A parte difícil dessa questão, a dúvida, aí era esse começo aqui. Esse final aqui é mais tranquilo, né? Esse final aqui vocês conseguem, certo? Beleza, então tá. Então, vamos pensar aqui na número 2. Sendo f de x igual a x mais b, para quais valores de a e b tem-se f do f de x é igual a x menos 3? Bom, primeiro, a gente tem que pensar no que é o f, o que é o a e o que é o b. F de x é a função que faz com que eu tenha a letra a multiplicada por x mais uma letra b que não multiplica por nada, ela aparece sozinha, né? Então, como que eu faço isso? Aí eu faço assim, ó. F de x é ax mais b. Então, o f do x vai pegar esse xzinho aqui, ó, e vai substituir por ax mais b de novo. Então, vai ficar um ax mais b no lugar desse x, que multiplica por a e soma com b. Vou mostrar para vocês a resolução aqui, ó. Ó, vou colocar do lado aqui, ó. Vou dar um zoom. Diminuir um pouquinho esse zoom aqui. Aí. Então, eu tenho um f de x que é um ax mais b. O f do f de x, ele faz o quê? Ele pega aquele a, multiplica pelo f de x e vai somar com o b. Mas o f de x é ax mais b. Aí fica um a que multiplica ax mais b. E aí fica essa continha do a ao quadrado de x mais ab mais b igual a x menos 3. De onde que veio esse x menos 3? Veio lá do enunciado. Tranquilo? O que ele fez, então? O que ele faz quando é um f do f? Ele pega esse x do f e substitui pelo f. Como assim? O f é ax mais b. Então, eu vou pegar esse xzinho aqui, ó, e vou substituir por ax mais b dentro do x, no lugar do x. Essa era a dúvida, Ana Júlia? Esse começo era uma dúvida ou esse começo é tranquilo? Não, esse começo tá meio confuso. Meio confuso? Sempre que eu tiver assim, ó, função composta, eu pego tudo que está dentro da função e substituo no lugar do x, lembra disso? Então ele pega aqui, ele faz isso, ó. O f do f de x é o a que multiplica todo, não é o a que multiplica por x, tá vendo aí? Eu vou pegar esse xzinho aí e vou substituir toda a função dentro dele de novo. Então, no lugar desse x vai aparecer ax mais b. Olha só para esse finalzinho aqui, ó. É um a que multiplica ax mais b. Aqui embaixo é só continha, né? O segredo está aqui, ó. Nessa última parte da primeira linha aqui, ó. Não era um ax mais b? Só que no lugar do x vai aparecer a própria função, que é ax mais b de novo. Aí, se tivesse um f do f do f, se tivesse um terceiro f, aí no lugar desse x aqui de dentro, eu teria ax mais b. De novo. Aí eu ia ter que substituir esse xzinho pelo ax mais b de novo. Se eu tivesse três f's. O processo é esse. Tá? E aí, quando eu faço essas continhas que ficam a ao quadrado, o que eu tenho que fazer? Qual que é a ideia, né? A ideia é o seguinte, eu vou comparar todos os números que acompanham o x com todos os números que acompanham o x do outro lado da igualdade, né? Aqui eu tenho um a ao quadrado x e do outro lado eu tenho um x sozinho. Então, significa que um a ao quadrado é igual a 1. Ou seja, a ao quadrado igual a 1. E aí eu vou falar que todas as letras que estão sozinhas sem o x
será igual a todos os números que estão sozinhos do outro lado sem o x. Aí fica assim, AB mais B igual a menos 3. Eu comparo x e letra sozinha com número sozinho. Mas como você descobriu que a ao quadrado é igual a 1? É porque aqui nesse x, quando não aparece nada, ele tem 1 multiplicado por ele. É 1x. Aí eu tenho assim, ó, a ao quadrado x é igual a 1x. Aí eu corto x com x, fica a ao quadrado igual a 1. Né? Aí no seu material, aí, no seu caderno ou no livro, né? Não sei onde que você resolveu, mas coloca assim, ó, ax ao quadrado é igual a x. Aí corta o x com x e coloca assim, a ao quadrado igual a 1. Faz isso. Certo? Aí eu vou e comparo, né? AB mais B igual a menos 3. Como eu já sei que o A é 1, né? 1 ou menos 1, eu vou pensar em duas possibilidades de resposta, né? Se o A for 1, aí eu vou substituir esse A por 1, vai ficar B mais B igual a menos 3. Se o A for menos 1, vai ficar menos B mais B, ou seja, 0 igual a menos 3. Aí eu vou provar que o A não pode ser menos 1. Eu faço as duas continhas. Sempre que eu tenho um A ao quadrado, eu tenho duas possibilidades de resposta. Lembra disso, né? Lá do Bhaskara e tudo, tá? Aí você faz. Substituindo A por 1, fica 1 vezes B mais B, 2B igual a menos 3. B igual a menos 3 sobre 2. Substituindo A igual a menos 1 na segunda equação, temos menos B mais B igual a menos 3. Ou seja, 0 igual a menos 3. Não faz sentido 0 ser igual a menos 3. Então, essa possibilidade do A ser menos 1, você não vai considerar, né? Ela não serve para você. Ou seja, não existe um B. Portanto, o A igual a 1, aqui está errado, ó. A igual a 1 positivo, né? A gente acabou de verificar que o menos 1 não é, né? Só essa partezinha aqui, ó. Esqueceu de colocar um tracinho aqui. A igual a 1 e B igual a menos 3 sobre 2. Opção A. A igual a 1, B igual a menos 3 sobre 2. Certo? A dificuldade desse exercício aqui é lembrar que o x vai ser substituído pelo ax mais b. Só isso. Função composta é isso. Se for um f de x, olha só, é o que está dentro do parênteses que é o que conta, entendeu? Então, eu tenho assim, ó, se for um f de x, é ax mais b. Se fosse f de y, seria ay mais b. Se for um f do f, significa que eu vou pegar aquele f de x que está dentro de um parênteses maior, né? Ou seja, vou pegar todo o ax mais b e vou substituir no lugar desse x. Função composta é isso. Tudo que está dentro do parênteses vai ser substituído pelo x. Então, aqui eu tenho assim, ó, um f do f de x. Agora, o que está dentro do parênteses é o f de x inteiro. Por isso que no lugar do x vai aparecer o ax mais b todinho ali. Certo? Beleza? A gente tem que continuar, senão não vai dar tempo de discutir todas, né? Assim, todos os módulos. Aí, vocês, no módulo A8, vocês falaram que não tiveram muitas dificuldades nele, né? Tem umas questões legais aí, em Universidade Estadual do Ceará, né? Ceará, a gente subestima muito o Ceará. Ceará, em algumas áreas de conhecimento, é referência nacional. Eles desenvolveram, por exemplo, existe na engenharia lá uma tecnologia desenvolvida para a produção de energia pelas ondas, né, do mar. Olha que legal, né? E aí, por exemplo, esse número 5 também, né, uma questão da Unicamp, né? Unicamp é uma instituição entre as mais fortes do Brasil, né? Beleza? Então vamos para. Pode falar, Gabriel. A 7 eu não entendi. Aqui usa... O Instituto Federal, essa 7 aqui, dada a função f, que leva R num intervalo de 1 até o infinito positivo,
onde R diferente, né, onde os R's positivos representam o conjunto dos números reais não negativos, definida por f de x igual a x ao quadrado mais 1. Sua inversa, f menos 1, é definida por... Só isso, né? Bom, aí como que calcula a inversa? Eu falo assim, ó, y é igual a x ao quadrado mais 1, não é? Aí, me fala como que você fez depois que você chamou o f de x de y. Eu fiz o contrário, eu chamei f de x e o que era x eu chamei de y. Você já começou invertendo de cara. Aham. Tem problema não. E aí, como é que ficou? Aí eu tentar entender o que eu fiz aqui. Eu passei Tentar o entender o que eu fiz é ótimo. Imagina eu na hora que eu estiver lendo esse negócio seu, então, hein? Aí passei, você passou o menos um. passei o menos um pro outro lado, pro lado do x. Aí Uhum. deixei o y sozinho. Y é igual a x menos um. Aí eu Y coloquei ao quadrado. Y ao quadrado é igual a x menos um. Só faltou isso aí para você. Você engoliu o 2 da potência. é, É isso. aí esse y ao quadrado ele fica mais ou menos x menos y. Nessa parte aqui eu copiei da resolução. É, como que vira fração do nada? Como que vira Vira fração fração, do vira nada? raiz. Ah, é porque você tem um x ao quadrado. Você tem, no caso, aí, um y ao quadrado, e aí a inversa de y ao quadrado é a raiz quadrada. É porque é assim, ó. Vou pegar ela aqui para você. Essa aqui agora é a 7, mas é a da função inversa, certo? É a sete da função inversa. Hum, é isso aqui. A gente não, do outro lado só tem as alternativas mesmo. E a Do outro gente não lado tá precisa dentro. dela. Não precisa dela agora. Depois a gente olha nas alternativas. Então, você já fez direto assim, ó. Você falou, vou até continuar embaixo aqui, ó. Você falou assim, ó, x é igual a y ao quadrado mais 1, foi? Então, eu só vou organizar aqui assim, ó, invertendo as igualdades. Se x é igual a y ao quadrado mais 1, y ao quadrado mais 1 é igual a x. Se eu deixo só o que tem y do lado de cá, o 1 passa para o lado de lá e fica negativo. Não é? Quando eu tenho um número elevado ao quadrado, para eu isolar esse número, eu tenho que tirar a raiz do outro lado. É como se, na verdade, eu estivesse tirando a raiz quadrada dos dois lados. Então, eu tiro a raiz quadrada de um lado e tiro de outro. Aí, a potência 2 corta com a raiz quadrada, só que aqui não tem potência 2 para cortar. Aí, do lado de lá fica a raiz quadrada. Então, quando eu tiver uma incógnita ao quadrado é igual a um número aleatório, Qualquer, aí eu vou colocar esse número aleatório em raiz. dentro de uma raiz quadrada, exatamente. Uhum. Por exemplo, eu tenho lá assim, eu sei que x ao quadrado é igual a 100. Aí eu falo, então, que o x é igual a raiz quadrada de 100. Da mesma forma que se eu estivesse multiplicando, ele passaria dividindo, se eu tenho uma raiz quadrada, se eu tenho um quadrado, ele passaria raiz quadrada. Se fosse assim, ó, x ao cubo igual a 1000, aí você teria assim, ó, x é igual a raiz cúbica, aí você coloca um 3 ali em cima da raiz, e aí fica raiz cúbica de 1000. É sempre assim, entendeu? Fechou? Essa aí assusta, porque fala um F, do 1 ao infinito, que não sei o quê, né? E aí a gente vai resolver, a gente fica meio assim, nossa. Mas ela é realmente uma das mais fáceis da lista depois que a gente sabe o que ele quer, né? Eu falo mais fácil porque a continha ela é muito curtinha, né? Dessa aí. Tem uns que as continhas ficam bem longas, né? O difícil é saber o que fazer, mas depois que a gente sabe o que fazer, é fácil fazer, né? Não é não, Javarinho?
Beleza? Deixa eu só fazer aqui mais um levantamento final. Então, aqui a gente está no A8, e aí tem um A9. Alguma dúvida no A9? E eu postei agora para vocês a resolução do A9 e do A10, tá? Dei uma Roberto, olhada depois no material. Oi, Ana Júlia. o A9 eu fiquei muito na dúvida de como que interpreta aqueles gráficos da número um, por exemplo. Da número 1, é muito importante entender os eixos. A primeira coisa do gráfico é vocês olharem assim, ó, o que ele está falando do lado esquerdo aqui, o que são essas porcentagens, e o que ele está falando aqui embaixo, aqui, ó. Então, aqui em cima tem assim, horas, né? E lá embaixo tem as horas, ou seja, aqui é o tempo e aqui é o nível da bateria. Então, ele está falando que o nível da bateria vai cair conforme no decorrer do tempo, né? Conforme o tempo avança, o nível da bateria cai. É isso que ele está falando. Então, significa que 10 horas da manhã eu tinha 100% de bateria e 4 horas da tarde eu tinha 40% de bateria. Tá vendo? Então, se eu olho os eixos primeiro, se eu entendo o que está escrito do lado esquerdo e se eu entendo o que está escrito embaixo, fica muito fácil interpretar o gráfico, sabe? Eu nem li o enunciado, mas ele está falando aí, e com certeza ele está perguntando alguma coisa relacionada à bateria no tempo. Ou seja, porque aqui embaixo tem tempo e aqui é bateria. Legal? Entendeu? Ou Entendi. ainda, ou ainda está em dúvida em alguma coisa? Não, eu acho que Pode agora eu falar. consigo. Aí o que você faz, né? Aí, se você desenhasse em escala, você só iria jogar assim, ó, 17, 18 e 19, né? Porque está procurando aqui alguma coisa relacionada à porcentagem, né? Qual que é o segredo dessa questão? O segredo é você olhar assim, ó, para cada hora ele está perdendo quantos por cento de bateria? Esse é o segredo. Aí eu vou te fazer uma pergunta, ó. Ele está perdendo quantos por cento de bateria por hora? 20. Ah, não, não é 20, porque ele precisou de 2 horas para chegar no 80%, ó. Ah, tá. Tá Então vendo 10. aqui? 10, top. Então ele perguntou alguma coisa assim: supondo que o consumo manteve o mesmo padrão até a bateria se esgotar, a que horas o nível da bateria atingiu 10%? Aí você pensa, olha, se ele tinha 40% e ele perde 10% por hora, então 5 horas da tarde será 30%, 6 horas da tarde será 20% e 7 horas da noite será 10%. Fica bem tranquilo. É só a gente, o desafio dessa questão e desse capítulo, né, de uma forma geral, quando envolve gráfico, é exatamente entender o que o gráfico fala. Depois que a gente entende o que o gráfico fala, a gente tenta mapear o comportamento do gráfico. Então, beleza, eu já sei que o gráfico está falando de nível de bateria no tempo. Aí agora eu vou calcular aqui, vou pegar a informação que me convém. Já que ele quer saber a porcentagem de bateria futura, então eu quero saber, assim, quantos por cento ele está perdendo por hora, porque aí, se ele me falar a porcentagem ou a hora, eu sei dar a resposta para ele, de nível de bateria ou de hora. Certo? Cadê a Giovanna e o Vitor Rios? Entrar, não Aqui. falar, entrar, não falar nada, não apareceram. Tá tudo bem, Giovanna? Tá sim, é porque eu tô pelo celular e a câmera não é muito boa e eu não tenho Estão também o indo, lugar pra ficar filmando. É. apoiando. Eu vou comprar, vou te mandar um site para você comprar um suporte. Assim, ó, suportezinho assim. Aí você coloca o celular aqui, ó. O Vitor ficou tentando entender o que está acontecendo, né, Rios? O que é isso, meu Deus? Certo, gente? 8h17. Mais alguma dúvida? Eu postei para vocês a resolução desses dois que faltavam, do 9 e do 10. Porque o 9 era até antes de ontem e o 10 era até ontem. Então, eu não quis postar antes de vocês enviarem, tá? Não Roberto, esqueçam de enviar as atividades, viu, gente? Oi, Javarinho. você pode dar uma olhada na A09 ainda, questão 6? Porque Claro, eu deixa eu tava voltar com aqui. bastante dificuldade em relacionar a Isso aqui, conta né? com o gráfico. Uhum. Entendi. A função
que melhor se ajusta ao gráfico abaixo é, sempre, vou dar uma dica então, olha só, tá vendo essa bolinha aberta? Significa que o x não pode assumir esse valor. Primeira dica, já fala assim, ó, x diferente de 1, coloca aí no seu material mesmo, no seu caderno assim, ó, puxa uma setinha e fala x diferente de 1. Ele não pode ser 1. Legal? Se ele não pode ser 1, a primeira coisa que você vai olhar é o denominador. Ele não pode ser x menos 1. Por isso que ele colocou x menos 1 em quase todos os denominadores. Viu aí? Primeira coisa muito importante isso, tá? Então, beleza. Aí, essa é a primeira dica. Então, significa que a letra D e a letra E não seria. Você já eliminou duas. Concorda comigo? Porque a letra D e a letra E tem um x ao quadrado menos 1. Né? Tem até uma questão ali, o x não pode ser 1, beleza, mas aí esse x ao quadrado menos 1, ele é um problema, porque quando eu falo que ele é diferente de zero, eu vou encontrar que o x tem que ser diferente de 1 e de menos 1. E ele não falou que o x não pode ser menos 1, ele só falou que o x não pode ser 1. Aí, quando só tiver uma bolinha aberta desse jeito aí significa que você não pode ter o x igual a 1, ou seja, o seu denominador é x menos 1, tá? Se aparecer assim, x ao quadrado, x elevado à quarta potência, aí ele teria que ter falado do menos 1 também, e ele não falou. Né? No caso que o x não poderia ser o menos 1, ele não falou isso. Então, beleza. Essa é uma dica. Você já eliminaria a D e a E. Aí, entre a C, a B e a A, você consegue eliminar a A de cara, por quê? Porque se eu tenho x mais 1 dividido por x menos 1, você concorda comigo que as potências são iguais? Né? E aí, quando eu tenho potência igual, depois a gente até pode dar uma olhadinha, assim, como que esse gráfico ficaria, mas é entre a B e a C, por que que é entre a B e a C? Porque você tem, assim, ó, um x ao quadrado que vai dividir por um x. Aí eu vou ter uma reta, porque só vai sobrar um x. Entendeu? Vai sobrar um x mais alguma coisa. Aí eu posso, se eu tenho x com x, eu não vou cortar esse com esse. Aí eu não vou ter uma reta, eu vou ter um comportamento diferente. Vou mostrar para vocês depois como seria o gráfico dessa letra A. Mas aí, Giovanni, aqui é meio que por eliminação, você percebeu? Que você tem que quase que ir por eliminação. Aí, entre as questões aqui relacionadas, a principal coisa que você pode fazer é eliminar o denominador igual a gente fez, e aí depois se você ficar na dúvida entre a A, a B e a C, você copia essas equações e tenta resumir essas equações. Vou te mostrar. Por exemplo, eu vou resumir a equação B. É a 6, deixa eu copiar ela aqui, para vocês terem... Vocês não quiseram ter acesso a esse material aqui, né? Vocês não me enviaram nos e-mails, né? Ou vocês enviaram? Enviaram, né? Vocês estão acessando isso aqui? E-mail. Hã? É pra gente enviar o e-mail pra você e você vai mandar esse link do Porque vocês OneNote. conseguem, porque vocês conseguem acessar, né, esse OneNote aqui. Olha, acabou não vindo aqui. Aí. Olha aqui, Giovanni, vou pegar lá a alternativa que é a resposta para você entender. Letra B, x ao quadrado. Deixa eu até pegar todas as alternativas. Olha só que legal. Se eu tenho x ao quadrado menos 1, esse x ao quadrado menos 1 é x mais 1 vezes x menos 1. Lembra disso? Né? E aí sobra um x menos 1 embaixo. E esse x menos 1 embaixo corta com o de cima. Aí sobrou um x mais 1. X mais 1 é uma reta. Ou seja, por exemplo, quando o meu x é 0, o meu y é 1. Faz sentido, olha aqui, ele aqui, ó. X igual a 0,
y igual a 1. Ele tem esse comportamento aqui, ó. Essa distância aqui é igual a essa, então aqui eu tenho menos 1. Ele vai de menos 1, 1. Na hora que ele ia ser 2, ele fala assim, opa, eu não posso ser 2. Para ser 2, esse x aqui, ó, ele teria que ser igual a 1. Aí eu teria um y igual a 2. Por que o meu x não pode ser 1? Por causa do denominador dele. Então, por mais que eu resumir isso aqui, eu tenho que levar em consideração, eu não posso esquecer o fato de que no denominador dessa expressão, eu tenho um x menos 1. Então, ele é um y igual a um x mais 1 no gráfico, mas tem a condição de que o x tem que ser diferente de 1. Então, ele fica no comportamento gráfico de uma função y igual a x mais 1, mas ele pula o x igual a 1. Ele pula, bolinha aberta. Ele não chega a ser 1, esse valor de x. Ele é menor do que 1 e maior do que 1, mas ele não pode ser 1. Legal? Se eu tentasse fazer as mesmas coisas com os outros, não daria certo. Vou te mostrar uma possibilidade aqui, que seria, não sei, a letra E aqui, ó. Eu teria um x menos 1 dividido por x mais 1 vezes x menos 1. Aí agora, aquele meu x mais 1 ficou lá embaixo, né? E aí isso não vai ser essa reta bonitinha, porque o x mais 1 precisa estar em cima para ser uma reta bonitinha, né? Aí eu vou ter uma outra coisa, tá? Então, se eu tenho esse comportamento de uma reta, eu tenho um x no numerador. Só x no numerador, sem x no denominador. Aí eu tenho que fazer essas manipulações para eliminar e sobrar só um x mais alguma coisa lá em cima. Beleza? Deixa eu fazer a frequência de vocês. Ativa a câmera aí, só para eu computar aqui. Ana Júlia. Cadê a Ana Júlia? Beleza. Azaf. Estou vendo. Gabriel Mendonça. Giovana Guimarães. Beleza, Giovana, obrigado. João Paulo. Cadê o João Paulo? João Paulo, tá por aí? João Paulo ficou com falta. Maria Clara não veio. Cadê a Maria Clara, gente? Vitor Gouveia. Estou vendo. Vitor Rios. Estou vendo. Beleza, gente? Olha só, faltam 4 minutinhos. Vocês têm tranquilo aí, ô Javarinho? Deu certo? Conseguiu entender a ideia? Né? Você sempre vai trabalhar. Apareceu reto assim, ó. Você já pode ir direto na que tem assim, x ao quadrado sobre x, e aí sempre no que é menos. O que é mais, um x ao quadrado mais 1, você não consegue transformar em x menos 1 vezes x mais 1. Você não consegue reduzir essa expressão da letra C, tá? Então, você sempre vai começar olhando para as expressões que tem assim, ó, um x ao quadrado menos 1. Que é ele que você consegue eliminar, entendeu? No módulo 10, a 10 aí, de função quadrática, não vai dar muito tempo, mas vocês tentaram fazer, como é que foi? Postei o gabarito agorinha, dá uma olhada no gabarito, tá? Beleza? Mais alguma dúvida, gente? Não, né, Vitor? Boa. Fechou, então? Essas pede para quantos números reais inteiros satisfazem a equação ou inequação? Eu tenho que resolver a equação e Qual que depois é? colocar o Ah, tá. valor? Ah, tá. Dica. Quantos números inteiros satisfazem... transforme em igual primeiro e descobre o x, linha e o x duas linhas. Primeira coisa. Aí você vai traçar aquela reta e vai marcar 2 pontos para fazer o estudo dos valores. Então, você vai encontrar assim, ó. Por exemplo, vamos supor que você encontrou aí 5 e menos 2. Menos 2 e 5, por exemplo, entendeu? Aí você vai marcar lá assim, menos 2 e 5. Aí você vai contar quantos números estão entre esse valor. Aí você contaria menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, entendeu?
Então, primeiro transforma em igual, calcula o valor de x1 e x2, coloca lá em uma reta e aí atribui valores entre esses números que você encontrou. Aí eu faço Bhaskara durante esse Aí você processo. tem que fazer você tem que fazer o Bhaskara. Você vai ter que fazer o chuveirinho e aí depois fazer o Bhaskara. Fechou? Então, beleza, galera. Deixa eu só interromper aqui a gravação.